Um tema extremamente polêmico no meio científico. Alguns consideram a prática um imenso avanço na área da ciência, outros alegam ser completamente inadequado, errado e antiético. Tenho certeza que você tem sua opinião sobre esse complexo assunto. Clonagem. Sabemos que há muitos anos atrás essa prática se mostrou possível. Quem não se lembra da primeira clonagem feita? A ovelha Dolly em 1996. A notícia abalou e chocou o mundo inteiro. A admiração e medo dominaram as pessoas. Foi um caso completamente polêmico na época. A mídia explorou bastante o receio implícito da duplicação de seres vivos. A revista Time colocou duas ovelhas na capa com a manchete: "Algum dia haverá um clone seu", e o medo começou a tomar conta das pessoas, com receio de que um dia isso poderia sair do controle. As críticas foram maiores que as aceitações, mas mesmo assim começou uma intensa competição no meio científico para que a prática se tornasse comum. No decorrer dos anos, muitos laboratórios alegaram ter sucesso na clonagem de animais. Porém, para tranquilizar um pouco a população, o Comitê Mundial de Ética proibiu estritamente a clonagem de seres humanos. Mas há quem diga que essa prática já foi sim realizada de forma oculta, onde bilionários procuram essas empresas para clonarem seus filhos ou entes queridos falecidos, mas nunca houve nenhuma confirmação de que isso de fato tenha acontecido, ou até mesmo se a clonagem humana também é uma possibilidade real. O tema também ganhou grande força no cinema. Foram criadas várias obras de ficção abordando o assunto. Inclusive, a maioria deles mostram o desastre que seria a clonagem de seres humanos. Mas ao longo dos anos, a clonagem foi sendo apagada do pensamento coletivo, que se ocupou de outras inovações científicas e tecnológicas. Com um grande avanço tecnológico em uma era de edição genética, biologia sintética e inteligência artificial, o medo da clonagem chega a parecer inocente, lembrança de uma época mais simples. Porém, embora o assunto tenha saído dos holofotes, não quer dizer que os experimentos e estudos pararam. No decorrer dos anos, a clonagem de animais se transformou em uma indústria altamente lucrativa, e é nesse ponto em que a polêmica se estende. Não saia do vídeo que o assunto vai te surpreender. As empresas mais famosas de clonagem de animais estão situadas nos Estados Unidos, Coreia do Sul e China, sendo a primeira a ser fundada na Coreia do Sul, o que causou mais polêmica também, pois seu dono e fundador, que começou com o comércio de clonagem de porcos e vacas, foi o primeiro a realizar o experimento em cachorros, e depois de ter testado em 123 cadelas, conseguiu o primeiro sucesso em 2007. Segundo ele, só começou a experimentar em cachorros, pois uma cliente o procurou desesperada, pois tinha perdido seu cachorro e queria um clone do mesmo animal. Como ele já clonava outros animais a fim de comercializar, viu uma demanda com a clonagem de cachorros e começou essa nova aba no mercado. Ele também alegou a um renomado jornal sul-coreano que tinha obtido sucesso na clonagem de um embrião humano. O caso tomou muita repercussão até as investigações descobrirem que a alegação era uma farsa. Ele foi condenado a 2 anos de prisão por isso. Depois que ele começou com o procedimento de clonagem em cachorros, outras companhias visando alto potencial e lucro começaram a criar empresas direcionadas a clonarem apenas cachorros, e têm sido cada vez mais procuradas por pessoas ricas e muitas vezes famosas que perderam seus bichinhos de estimação e querem um clone do mesmo. O serviço realizado é extremamente caro, podendo custar até $100 mil. Muitos artistas já admitiram terem clonado seus cachorros, sendo pela morte deles ou por simplesmente desejarem um clone de seus bichinhos. Isso tem tomado uma proporção de críticas gigantesca na mídia e no meio social em geral. Enquanto alguns procuram esse serviço para satisfazerem um desejo pessoal, outros, em sua maioria, defensores de animais e pessoas contra a prática, têm feito de tudo para descredibilizar empresas assim, pois alegam maus tratos aos animais pela forma que o procedimento é realizado e ainda acreditam que, mesmo sendo experimentos realizados em animais, a prática continua sendo antiética. Alguns são a favor, mas criticam o fato de ser um procedimento extremamente custoso e não ser acessível para todos. Mas por que as pessoas alegam maus tratos aos animais? Continue comigo neste vídeo que vou te explicar. Cientistas explicam que o procedimento foi aperfeiçoado e realizado através de tentativas e erros, mais erros do que acertos. No caso, os experimentos em cachorros se chama
transferência nuclear de células somáticas. Começa com um óvulo de uma cachorra doadora. Usando um microscópio de alta potência, os cientistas fazem um microfuro no óvulo e retiram seu núcleo, onde o DNA fica armazenado. Eles então substituem o núcleo com uma célula do cachorro que está sendo clonado. Por fim, esse óvulo híbrido recebe uma breve descarga elétrica que funde seus componentes e inicia a divisão celular. Então, o embrião é implantado em outra cachorra. O problema é que esse procedimento para o animal é extremamente doloroso e estressante, e às vezes precisa ser realizado dezenas de vezes até que dê certo. E não é só isso. Os filhotes clonados são mais propensos a doenças e outros problemas, e muitas vezes eles já nascem com problemas suficientes para não conseguirem se desenvolver, e esses são simplesmente descartados como um objeto com defeito. O foco na clonagem tem voltado a tomar espaço no meio científico. Existem projetos em andamento com a intenção de, através da clonagem, trazerem de volta animais que foram extintos. O mamute é um deles. Trazer de volta animais que foram extintos? Acho que o filme Jurassic Park já nos mostrou de forma suficiente que isso não dá muito certo, não é mesmo? E também buscam, através da clonagem, aumentar o comércio de animais para a venda de abates ou outros afins, assim como estimular a demanda de pessoas que desejam clonar seus bichos de estimação. Cientistas que trabalham na área insistem que a clonagem não é uma prática antiética e dizem buscar incansavelmente a permissão para a realização de clonagem humana, e que os estudos e pesquisas sobre a prática aumentam cada vez mais e se mostram possíveis de poder acontecer com sucesso, pois alegam que com isso podem realizar pesquisas que resultariam na cura de doenças como Alzheimer, diabetes e muitas outras, e que poderiam criar o mesmo ser humano, mas sem problemas genéticos que tinham antes. Mas claro, tudo isso são apenas teorias. Na prática, sabemos que muitas coisas poderiam dar errado ou sair do controle. A polêmica se estende e aumenta quando críticos a favor da clonagem se expressam cada vez mais no meio social, alegando que a clonagem é um medo absoluto e que, mesmo com todas as proibições legais, pesquisadores acreditam que não irá demorar muito para que uma família tomada pelo luto tente clonar o filho que perdeu. Muitos artigos da internet de renomados pesquisadores e cientistas da área alertam e causam polêmica ao afirmarem que a indústria de clonagem de pets vai sim se transformar em uma indústria de clonagem humana. Um deles foi um pouco longe ao citar, abre aspas, imagina que um casal de bilionários perca um filho pequeno. Eles vão querer outra criança, o mais parecido possível. É a versão humana do que acontece com pets. Se houver demanda suficiente, o mercado fará de tudo para atendê-la, fecha aspas. Com comentários assim, só chamam a atenção para o quanto a prática é antiética. Enfim, embora as opiniões sejam completamente divididas, ainda existem a demanda e as empresas de clonagem são altamente lucrativas. E você teria coragem de clonar um animal de estimação? Ou é completamente contra essa prática? E a clonagem humana? Acha que um dia vai de fato acontecer? Ou acredita que já aconteceu? Obrigado por ficar conosco até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Por Que Isso?